Hoje é dia 22 de agosto de 2012. Aqui detrás da câmera do celular está eu, Frei Gilvando Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra do Estado de Minas Gerais. Estou aqui no estado do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, assessorando aqui um encontro do Conselho Indigenista Missionário. Tem dois companheiros aqui, o Gilberto e o Flávio do CIMI. Nós vamos bater um papo aqui. Flávio, meu irmão, como é que é seu nome completo? Flávio Vicente Machado. Flávio, você é coordenador regional do CIMI aqui no Mato Grosso do Sul? Atualmente contribuo nesse espaço. Flávio, apresente um pouco o trabalho do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que está sendo feito aqui no Mato Grosso do Sul. O CIMI foi fundado em 79, em Mato Grosso do Sul, por Antônio Brandt, pesquisador, historiador e indigenista. E desde então a atuação do CIMI vem sendo em apoiar os povos indígenas nos processos de luta pela terra, de recuperação territorial destes povos. Historicamente, a região Mato Grosso do Sul sofreu um processo de constante invasão dos territórios indígenas, a partir de incentivos do próprio governo, que culminou de modo especial na década de 50 com a criação de colônias agrícolas na região sul. Então, a partir desse incentivo de vinda de colonos para cá, esses povos foram deslocados, e muitas vezes foram deslocados violentamente de seus territórios tradicionais e confinados em pequenas reservas criadas pelo governo com a intenção de integrá-los à sociedade nacional. Hoje, essas reservas tornaram-se verdadeiros confinamentos humanos e locais de índices de vulnerabilidade social e humana muito alto. Bom, Flávio, antes de falar da realidade específica dos indígenas, hoje qual é a população do Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul tem cerca de 2.300.000 pessoas, A capital, Campo Grande? Campo Grande chega a ter um quarto da população, 700.000 pessoas. Quantos povos indígenas tem atualmente no Mato Grosso do Sul? São 7 povos, Qual os Kaiowá, Guarani, Terena, Caduel, Quiniquinal, Guató, Ofaié. E o censo de 2010 apontou cerca de 75.000 pessoas. 75.000 pessoas indígenas no estado do Mato Grosso do Sul. E a realidade, o que a gente ouve falar, de forma geral, que está chegando lá em Minas Gerais, é que uma violência muito forte está se abatendo sobre os povos indígenas aqui? Você tem aí 98% da população indígena do estado, dos 7 povos, 6 povos praticamente, que vivem em 0,4% do território estadual. Então, uma quantidade de terra ínfima para que esses povos consigam reproduzir seus usos e costumes. E o que, de fato, é o objeto dessa disputa, então, é a terra. Você tem aí esse processo histórico de expoliação territorial, esse processo de confinamento desses povos, que a partir de 88, a Constituição garantiu o direito sobre esses territórios, e desde então eles estão fazendo o processo de volta, de retornar para essas terras de onde eles foram expulsos. É o que se chama de retomadas. Isso, de retomada dos territórios. Isso é um processo muito violento, porque está em jogo uma economia muito forte, que é a do agronegócio. E desde então você tem um quadro de lideranças que foram assassinadas em função dessa luta pela terra. De mártires aqui nós tivemos Marçal Guarani, Nessa linha de concepção, acho que dava para pegar umas 2 dezenas de lideranças que foram mortas nos últimos 30 anos. Desde Marçal de Souza em 83 até Nísio Gomes, em novembro do ano passado, cacique assassinado por pistoleiros a mando de fazendeiro.
da qual pela primeira vez na história dos povos indígenas, a partir da colonização, se teve a prisão, né, de mandantes, pistoleiros, né, somando-se 18 pessoas. É a primeira vez na história de 500 anos de exploração desses povos. E tem uma história que tem acampamentos de indígenas na beira de estrada? Esse processo de invasão dos territórios resultou nesses processos de confinamento, na criação desses confinamentos e de espaços que esses povos não conseguem mais viver. Então há, de fato, no Mato Grosso do Sul, cerca de 34 acampamentos indígenas que vivem à beira de estradas, refugiados dentro das reservas, ou mesmo sitiado dentro de fazendas, como é o caso de Ipoí, da qual em 2009 2 professores foram assassinados. O corpo de um deles apareceu dias depois, e até hoje o outro corpo segue desaparecido. Então você tem esses tipos de acampamentos, que é resultado desse processo de exploração territorial histórica que eles vêm sofrendo. Mortes por desnutrição, tem acontecido? Tem. Em 2005 foi o surto, onde morreram várias crianças por desnutrição, e daí decorreu essa política de entrega de cestas básicas a partir do surto de 2005. Mas até hoje você tem, um grande número de crianças desnutridas em função de que o espaço territorial, que seria a primeira ferramenta ou a base de você reconstruir toda uma estrutura social de produção de alimento, ela está comprometida em função de simplesmente não ter a terra. Você tem famílias que não conseguem produzir por falta de terra. E uma geração de jovens e adolescentes que não tiveram essa relação com a terra durante a sua infância em função dessas expulsões. Ô Flávio, tem acontecido também suicídio no meio dos povos indígenas, desses 7 povos indígenas, você dizia 74 mil pessoas aqui no Mato Grosso do Sul? Dos 7 povos, de fato, a pior situação territorial é a dos Kaiowá-Guarani, que são o maior grupo do estado. Está no sul do estado? Está no sul do estado, são cerca de 45 mil pessoas. Talvez o suicídio seja a maior expressão do desespero que essa população vive. Porque você tem aí um suicídio a cada 6 dias e meio. Nos últimos 10 anos, segundo a FUNASA e a Secretaria Especial de Saúde Indígena, 555 Kaiowá-Guarani se suicidaram em Mato Grosso do Sul. Nos últimos 10 anos? Nos últimos 10 anos. Isso dá uma média de 1 a cada 6 dias e meio. Boa parte desses suicídios, mais de 90% deles, acontece na faixa etária da juventude, e início da vida adulta, que vai dos 15 aos 29 anos. Então é uma faixa etária de muita perspectiva, e de fato de construir as bases da sua família. Pelo fato de não ter a terra e não ter essa garantia da sustentabilidade, muitos pesquisadores relacionam a situação de suicídio dos Kaiowá-Guarani à situação territorial que eles são obrigados a viver. Então, de fato, é um índice alarmante, não registrado dessa forma atualmente em outros povos do mundo, e que é reflexo, talvez, o mais desesperador da situação territorial a qual eles são obrigados a viver. Flávio, e tem aparecido na notícia a nível nacional que, inclusive, fazendeiros, até assim de forma ostensiva, gravando vídeos e declarando guerra aberta com jagunços, com solzinhos, lideranças ameaçadas de morte, além das que já foram assassinadas. Está de fato acontecendo? Ultimamente está sendo descarado, a máscara do agronegócio caiu, e todo o discurso de que eles são pacíficos, não querem violência, caiu por terra diante desses vídeos. Era uma coisa que a gente já
já sabia, e até porque até hoje quem morreu nesse processo de luta pela terra foram os indígenas, né? Não há fazendeiros que morreram nesse processo, então de fato eles são mortos por jagunços. E recentemente, em função da retomada do Arroio Corá, que é uma terra no sul do estado que já foi homologada, ou seja, viveu a última etapa do processo de demarcação, os fazendeiros da região gravaram um vídeo dizendo que declaravam guerra aos índios e que estavam fortemente armados, porque o Paraguai é um país vizinho e tem fácil acesso às armas, e que nesses dias eles partiriam para a guerra, né, armada contra as comunidades indígenas, né? Isso só revela a máscara de fato do agronegócio genocida, que historicamente assassinou esse povo e que hoje se revela dessa forma tão escancarada e violenta. Flávio, por falar em agronegócio, me chamou a atenção quando nós estávamos vindo aqui para essa casa aqui onde nós estamos fazendo esse encontro da Assembleia Estadual do CIMI aqui do Mato Grosso do Sul, saindo de Campo Grande, quando eu vi aquela imensidão de gado, aí você me disse que se tratava de uma área de confinamento, cerca de 50 mil bois confinados numa área parece que menos de 1 quilômetro quadrado, né, sendo alimentado na cocheira, e dali já sai direto para o caminhão para ir para o abate, né? Eu te pergunto, qual é hoje a principal base da economia? O que mais se produz hoje em termos de produção no Mato Grosso do Sul? Sem dúvida a pecuária é um braço forte do agronegócio, né? Não digo da economia, mas do agronegócio, porque você tem aí 10 cabeças para cada habitante de Mato Grosso do Sul, né? Um estado com 2 milhões e 300 mil pessoas, que possui mais de 22 milhões de cabeças de gado, né? Para se ter uma ideia, cerca de 70 mil cabeças dessas mais de 22 milhões que o estado possui, cerca de 70 mil cabeças ocupam espaço semelhante ao que os povos, que 6 povos indígenas ocupam no Mato Grosso do Sul. Então, 70 mil das mais de 22 milhões ocupam um território igual a dessas pessoas humanas, né? Que são consideradas de segunda categoria pelo agronegócio, aqui no Mato Grosso do Sul. Quer dizer, muita terra sendo dedicada para a pecuária, né? Para o boi, e muita terra sendo retirada dos povos indígenas, né? Justamente, eles mesmos dizem que aqui um pé de soja vale mais do que uma criança indígena, né? Uma cabeça de boi vale mais do que uma criança indígena. Flávio, e as monoculturas da cana e do eucalipto já estão marcando presença no Mato Grosso do Sul? Muito forte a soja, a cana no sul, porque as regiões do sul principalmente são as regiões mais produtivas do estado, né? A composição do solo as torna uma das terras mais produtivas do país, inclusive, e a expansão então da cana e da soja é muito grande. E aí é interessante observar que, por exemplo, Mato Grosso, né, o estado vizinho, que possui mais de 14% das suas terras demarcadas como terras indígenas, tem uma produção bem maior que Mato Grosso do Sul, que possui apenas, né, 2%, cerca de 2% de sua terra demarcada como terra indígena, né? Então, assim, o discurso de que a demarcação de terra vai inviabilizar economicamente o estado, quando a gente compara esses dois estados, isso cai por terra, né? Isso, inclusive, excluindo a zona do Pantanal, né, que é uma zona que possui uma legislação própria de plantação, né? Excluindo essa região, ainda assim, sobraria muita terra em Mato Grosso do Sul para a produção, né, da monocultura, né, que não atrapalharia, inclusive, a vida dos povos indígenas. Ô Flávio, para encerrar nossa entrevista aqui, quais você pensa que são as principais causas que estão levando a essa perpetuação dessa violência tremenda sobre os indígenas aqui no Mato Grosso do Sul, né? Crianças morrendo de desnutrição, crianças indígenas, um número elevado muito alto de suicídio, né? A não demarcação de terras
esse desrespeito aos direitos humanos dos povos, quais são as principais causas da perspectiva do Conselho Indigenista Missionário? Sem dúvida alguma, a ganância, né, o agronegócio, que por onde passa destrói a vida. Que o que a gente está falando não é só uma disputa territorial, é uma disputa por modelo de sociedade. Né? O modelo de sociedade que os povos indígenas traz e propõem incomoda, né, o modelo desenvolvimentista do Estado brasileiro e do agronegócio. Né? Por que incomoda? Porque prega justamente o inverso, né? Do cuidado com a natureza, o cuidado com o meio ambiente, a favor da vida dos povos. Então, contrário à acumulação do capital, contrário à exploração desenfreada dos meios, né, dos meios. Então, é uma disputa de modelo, né, histórica, e que aqui se torna de maneira violenta contra os povos indígenas. Ok, Flávio, muito obrigado por essa entrevista. Está aqui do nosso lado também o Gilberto, que também é um dos agentes liberados do Conselho Indigenista Missionário aqui do Mato Grosso do Sul. Gilberto, qual é o seu nome completo? Gilberto Machel Veiga D'Angelis. Gilberto, além do que nós proseamos aqui com o Flávio, o que você acha que é importante? Você que está sendo um militante comprometido com a causa dos povos indígenas no Espírito Santo, o que você acha que a sociedade viva, brasileira e mundial, precisa realmente tomar consciência do que está acontecendo sobre a questão indígena aqui no Mato Grosso do Sul? Bom, eu acrescentaria só duas coisas na fala do Flávio, que eu acho que resume muito bem, assim, tanto de forma panorâmica, histórica, quanto aprofundando um pouco algumas questões aí implicadas, econômicas, sociais. Eu colocaria só duas coisas. Acho que é importante que a população brasileira tenha bastante consciência e clareza, porque a gente percebe no Brasil inteiro, de um modo geral, o grande desconhecimento e não reconhecimento, mas ignoram o fato mesmo da existência de muitos povos indígenas no Brasil ainda, né? Populações que estão vivas, que estão ativas, que têm muitos traços culturais e cosmovisões diferentes das nossas, né? Estão aí vivendo, e no Mato Grosso do Sul são várias essas populações, como o Flávio já colocou. Eu acredito que muita gente no Brasil simplesmente acredita que não existem mais índios, ou que são muito poucos, ou que já estão completamente assimilados pela nossa cultura e que, portanto, não tem mais salvação, não existe pelo que se lutar nos direitos desses povos, né? E a gente pode afirmar, qualquer pessoa que tenha um contato mais direto com essa realidade, com toda a segurança, que isso não é verdade, que existem esses povos, são pelo menos 200 línguas diferentes e pelo menos 250 povos ainda, etnias distintas, né, culturas distintas, vivem sob o território brasileiro, são considerados cidadãos brasileiros pela nossa legislação, que os englobou, né, que forçadamente os joga para dentro do nosso Estado, das formas de legislação e de vida social que nós entendemos como corretas. Então, essas pessoas, ao mesmo tempo, por um lado, ganham direitos, né, adquirem os direitos que todo cidadão brasileiro tem por parte do Estado, mas, por outro lado, não têm esses direitos atendidos por serem realmente deixados à margem, assim, né, bastante excluídos historicamente e no dia a dia, de muitas maneiras, né, excluídos inclusive por políticas assistencialistas do próprio Estado, que são formas que impactam violentamente sobre o processo de autonomia e processos de autogestão, autorregulação, né, desses povos. Então, existem processos diversos acontecendo, né, econômicos, como o Flávio colocou bem, dos latifundiários, ocupação ilegal de terras e uma série de questões assim. E aí, nesse sentido, eu colocaria também, então, tendo isso em vista, né, que a população tenha essa clareza, as pessoas saibam que existem esses povos e que eles têm claramente o direito. Acho que até legalmente seria justo da nossa parte lutar para o reconhecimento mais formal ainda, mais institucional desses povos, inclusive incluindo suas línguas como línguas nacionais, como acontece em diversos países do mundo. Na Índia
são centenas de línguas, em vários países da África tem muitas línguas reconhecidas porque são línguas nativas e faladas por parte significativa da população. Também é o caso no Brasil e deveriam ser reconhecidas, né, talvez, quem sabe, pela próxima Constituição. Inclusive eu ouvi falar aqui no encontro que o Guarani era a língua que se falava aqui no Mato Grosso do Sul, né? Sim, sem dúvida. E em grande parte do território nacional, até muito recentemente, as línguas de origem, né, Tupi e Guarani eram as línguas mais faladas, né, em todo o território nacional. Mas então eu diria ainda, então, para encerrar, para a população, especialmente para as pessoas militantes, intelectuais, pessoas da universidade, estudantes ou indigenistas, pessoas engajadas em movimentos sociais que entendem a necessidade da defesa da soberania desses povos, como povos tradicionais e resistentes aqui no Brasil, no território brasileiro, de compreender o seu impacto sobre isso e como elas podem agir diante dessa situação. E aí eu coloco só 2 exemplos muito significativos da nossa ação cotidiana, do nosso consumo desse sistema, né, nossa forma de fortalecer esse sistema, que são através justamente do fortalecimento das práticas econômicas dos latifúndios, dessas formas hegemônicas e geração de commodities que tiram a terra para a produção de alimento, que sabe-se hoje com toda a clareza que os dados, né, do censo brasileiro mostram que em cerca de 80% da alimentação cotidiana do brasileiro vem da pequena agricultura familiar, agricultura camponesa, indígena, quilombola. Então não se trata de commodities, né? Soja, milho, cana, eucalipto, o gado não são essencialmente o produto que mantém a base da vida do cidadão, da pessoa brasileira. Então mesmo um certo consumo de carne que seria necessário, há que se pensar que essa carne tem um custo social, um custo ético, um custo humano, que às vezes é muito caro, né? Porque para que eu consuma uma carne do gado no estado do Mato Grosso do Sul, no estado do Mato Grosso, no estado de Goiás, no Brasil de um modo geral, eu estou fortalecendo esse tipo de ação, estou fortalecendo esse fazendeiro que diz que tem que acabar com os indígenas, que eles são o atraso do país. Então eu estou, de alguma forma, financiando o roubo contínuo e o sequestro dessas terras e o apagamento dessas culturas, né? Então eu acho que a gente tem que ter pelo menos em mente, se não deixar completamente de consumir esses produtos, mas ter muita consciência do custo social, do custo humano que eles têm, né? E na medida do possível exigir outras origens, né? Uma origem justa desse produto, não consumir desse fazendeiro, consumir do pequeno produtor, procurar outras alternativas. E aí nesse bolo entra ainda a cana, que é um outro lado muito significativo, que produz, por um lado, o álcool, né? Que para os nossos carros flex, moto flex e tudo mais, que supostamente é um combustível mais ecológico, mas não é nada socialmente justo, né? Porque onde espreme-se essa cana para sair esse álcool, também espreme-se o sangue desses indígenas que estão lá trabalhando, sendo escravizados nessas indústrias, nas usinas, coletando esse material, né, essa cana. E a outra coisa é o açúcar, né, que é uma coisa que o brasileiro e a população em geral no mundo preza tanto, né, o doce, essa satisfação nossa pessoal para degustar uma sobremesa, mas que nessa sobremesa, nesse açúcar, a quantidade de um gosto amargo que vem no fundo aí, que é do sacrifício de tantas populações aí que estão sofrendo com isso. Então acho que é essa a mensagem que eu deixaria para a população. Ok. Gilberto, para encerrar rapidinho, como é que você responde à seguinte crítica? Tem muitas pessoas que se colocam contra a demarcação das terras indígenas, dizendo assim: para que índio precisa de tanta terra? Como é que você responde esse questionamento? Olha, é difícil, né? Eu vou tentar responder assim, não é uma coisa simples, né? Tem muitos lados, mas o próprio presidente da Federação de Mato Grosso do Sul, Federação de Agricultura e Pecuária, que é um eminente senhor do agronegócio aqui do estado, disse com todas as letras que todas as terras do Mato Grosso do Sul, se fossem se colocar isso a sério, né, no limite, todas as terras são indígenas. Todas as terras do Mato Grosso do Sul e de um modo geral do país deveriam ser devolvidas para os povos indígenas, né?
E é claro que essa realidade é impossível e não cabe nesse momento histórico, porque muitas coisas aconteceram, as populações que vivem hoje no território nacional não são exclusivamente indígenas ou exclusivamente europeias, é todo um processo histórico de ocupações e miscigenações. Então, não cabe devolver todas as terras aos povos indígenas, mas eu acho que é no mínimo uma reparação histórica, não a posteriori para devolver algo que já não existe mais, porque a maioria das terras, inclusive retomadas ou devolvidas pela justiça, homologadas e tudo mais, elas são terras extremamente degradadas pelo agronegócio, por anos e anos de exploração de muitos tipos de mineração e vários ciclos de agricultura e pecuária. Então não são as mesmas terras, não é a mesma coisa, não é devolver o mesmo rio, a mesma água, não é o mesmo. É uma forma de minimizar esse contínuo impacto, né, e garantir um aparato físico, biológico, recursos, né, naturais mínimos, ou até mesmo um território geograficamente delimitado, para que se possa reinventar, redescobrir e se reviver esse modo de vida tradicional dessas populações, cada uma de acordo com seus usos e costumes, né, do seu território, da sua cosmovisão. E eu acho que é um pouco isso, assim, nesse sentido que os índios não precisam de muita terra, mas eles precisam seguramente de uma certa quantidade de terra capaz de fornecer essas condições. Mas a gente espera, né, o ideal é que eles tenham essas terras na quantidade que for avaliada como adequada, suficiente, né, não mais que suficiente, mas que essa terra seja capaz de gerar para eles uma autonomia de fato, né? uma permanência, uma condição de sustentabilidade constante de hoje para frente, né? Então, de modo que não se precise ampliar mais as terras no futuro, né? Mas simplesmente dar condições para que um modo de vida autônomo possa ser reinventado e redescoberto por essas populações, né? Ok, Gilberto. E podemos questionar também, né? A pergunta vale também para os latifundiários, né? Para que os latifundiários precisam de tanta terra, Sem né? dúvida. Mas aí eu acho que essa resposta já está dada, né? Já está dada. É para alimentar um consumo infinito de bens supérfluos e inúteis para a maioria das pessoas do planeta. Ok, Gilberto, muito obrigado por essa entrevista. Flávio, muito obrigado também. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo pelo CIMI aqui. Força na luta. Obrigado, eu que agradeço. Gilberto, obrigado. Força na luta aí, meu irmão. Amém. Então, aqui detrás do celular, eu, Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, nesse dia 22 de agosto de 2012, aqui de um sítio no município de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Daqui da câmera do celular, através da internet, para o mundo inteiro. Um abraço a todos e Pátria Livre!